Salve, salve, cartoleiro, cartoleira deste imenso território chamado Brasil! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Foot Play 10, a sua emoção. Se você está chegando aí zapeando, olhando o que há de bom neste canal, venha conosco, venha fazer parte. Fique aqui conosco durante esses minutos aqui de transmissão desta nossa análise aqui para a rodada de número 30 do Campeonato Brasileiro, que está por terminar a 29 ainda, com um jogo ainda por se concluir. O jogo este entre RB Bragantino e Clube Atlético Mineiro, que jogam nesta segunda-feira, mas já dá sim para darmos algumas definições, algumas impressões do que se espera assim nessa rodada número 30, com jogos aí super importantes aí na briga para o título de campeão brasileiro 2020 e também definições aí prováveis de fato para os clubes já rebaixados no campeonato e os que se esperam ainda aí a correr contra essa difícil e árduo pesadelo aí que é ser rebaixado para a Série B. Portanto, se está chegando aí, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho para novas notificações e venha conosco aqui, venha conosco fazer parte da equipe de Foot Players 10 aqui do canal. E vamos agora à análise de jogo a jogo, claro também, pedindo encarecidamente que os amigos aqui do canal deem forças aí aos colaboradores também que temos, tá? Exemplo aí o canal do Antônio, o canal Anpool, um dos canais interessantíssimos aí na internet. Conteúdo aí muito expressivo, muito técnico aí a respeito dos games, dos jogos, tutoriais, melhores fontes aí para o PC, tá? Entre outros aí. Portanto, siga aí também o canal do Antônio, o canal Anpool, tá? À sua disposição aí na grande rede da web internet. Também os canais aí do amigo Vado VS do Marapé, amigo Vado Silva, também um canal aí muito importantíssimo aí com conteúdos para a internet. Para o Cartola na internet você encontra com o amigo Vado Silva análises, dicas, estratégias, entre outros. E aqui vamos à análise, as primeiras análises para essa rodada número 30. Passamos agora ao jogo entre Palmeiras e Grêmio, jogo este datado aqui como sendo o jogo da sexta-feira, dia 15 de janeiro, portanto um jogo aí a princípio não válido para o Cartola, assim como o jogo também entre Bahia e Corinthians na quinta-feira, dia 28 de janeiro, jogo aí adiado, né, para quinta-feira, dia 28, também não válido para o Cartola, portanto apenas 8 jogos válidos essa rodada, entre esses aí Fluminense e Sport, Vasco e Coritiba, Santos e Botafogo, Atlético Paranaense e São Paulo, Atlético Mineiro e Atlético Goianiense, Inter e Fortaleza, Ceará e Bragantino, Goiás e Flamengo. E como dissemos, Bahia e Corinthians, Palmeiras e Grêmio, a princípio, Palmeiras e Grêmio não válido para essa rodada. Com garantias aí sim de não validade para essa rodada número 30, o jogo entre Bahia e Corinthians. Então analisemos aqui uma análise de momento, de fato, do jogo aí deste sábado, dia 16 de janeiro, entre Fluminense e Sport Clube do Recife. Temos a dizer que é um jogo aí, a princípio, entre um Fluminense aí que vem sim muito interessante no campeonato, tá? Vem de uma vitória no último jogo aí, tá? Atuando no Campeonato Brasileiro. Contra um Sport aí que vem de uma derrota doída, sofrida, contra o Palmeiras, a equipe mista do Palmeiras na última rodada número 29, e que tem sim de afastar-se o quanto rápido possível da zona do rebaixamento, já que hoje está em 14º lugar, apenas 3 pontos da zona do rebaixamento, apenas 3 pontos do Bahia, e assim como o Sport, Vasco, Fortaleza
São clubes aí também a mirar, a fugir desse fantasma. Portanto, um jogo aí de suma importância para a equipe do Sport. E o Fluminense, hoje estando em sétimo lugar, a 4 pontos aí da zona de classificação aí, para a pré-Libertadores, cujo campeonato aí pode sim ser um G7, um G8, a depender dos resultados da Libertadores, da Copa do Brasil. Portanto, um jogo de suma importância aí para ambas as equipes, mas com considerações diferenciadas para tal. Princípio, o Fluminense aí a brigar por vagas nas competições sul-americanas, a princípio já garantido, a meu ver aí, a sul-americana, mas o sonho da Libertadores pode ser sim garantido, e esse jogo contra o Sport aí é de suma importância para esse sonho ser realizado. Já o Sport, como dissemos, 2 fatores aí contra o peso nesse jogo aí do Fluminense estão a favor do Sport, que é buscar afastar-se da zona de rebaixamento e abrir vantagens dos adversários diretos Vasco, Fortaleza, Bahia, Goiás, e também buscar aí uma solidificação na zona de classificação para a Sul-Americana. Portanto, um jogo, como dissemos aqui, com uma leve vantagem aí para a equipe do Fluminense contra o Sport. E aí cito alguns jogadores do Fluminense aí interessantes para essa partida. O goleiro do Fluminense, Marcos Felipe, muito boa opção para essa rodada. Calegari, Michel Araújo, Nenê, caso retorne, e Dom Fredon. Do lado do Sport, goleiro Luan Poli, interessante opção sim para essa rodada. Thiago Neves aí valendo-se a lei do ex. São boas das opções aí para a equipe do Sport Clube do Recife no duelo aí contra o Fluminense nessa rodada número 30. E como dissemos aqui também, temos aí excelentes canais aí, entre esses aí também do amigo Canal Cartoleiro. Muito bom canal aí à sua disposição aí para dicas, estratégias, tá? Com o amigo aí Gustavo Azevedo aí, Canal Cartoleiro, com dicas, lives, escalações, ligas mata-mata, rodada. Excelente canal aí para você que busca interações e coisas diferentes aí de cartola na web. Portanto, Canal Cartoleiro é uma pedida das melhores. Vamos então aqui o jogo do Vasco contra a equipe do Coritiba Futebol Clube. Vasco que vem muito bem aí depois de uma vitória espetacular aí contra um dos adversários diretos aí da zona do rebaixamento. Uma vitória de suma importância aí a reavivar a equipe, a trazer um alento à equipe do Vasco aí contra o Botafogo. Botafogo que cada vez mais se credencia junto ao Coritiba a Série B 2021. Portanto, um Vasco aí de uma vitória espetacular contra um Coritiba aí, último colocado do campeonato, que cada vez busca e torna esse sonho negativo se concretizar, que é a Série B. Portanto, um jogo aí com favoritismo amplo e lateral para a equipe do Vasco, jogando em casa, jogadores aí bem relacionados aí sobre o novo comando técnico do Luxemburgo, à frente da equipe Cruz Maltina. São fatores aí interessantes para esse jogo aí, contra o Coritiba aí, que ainda luta contra o tempo, apenas 9 jogos ainda para disputar. Um Coritiba aí que, para sair da zona de rebaixamento, a meu ver, como dissemos aqui, desses 9 jogos, deverá vencer 7. Portanto, este é um jogo de suma importância a garantir, sim, a permanência ou não, de fato, a concretizar matematicamente aí o rebaixamento do Coritiba nessa rodada. Portanto, um jogo de suma importância ao Coritiba e para o Vasco também abrir vantagens aí dos times que se encontram-se aí à beira da zona do rebaixamento. Portanto, um jogo aí interessante as pretensões do Vasco,
com grandes condições de vitória e favoritismo a equipe Cruz Maltina, onde se destacam os jogadores do Vasco para essa rodada. Goleiro Fernando Miguel, Iago Pikachu, Castan, Leandro Castan, Léo Gil, meio-campista, Andrei, Thales Magno, Cano, principal nome da equipe do Vasco, aí um dos artilheiros da equipe aí, artilheiro de um chute só, tá? De um toque só na bola, os principais artilheiros aí, tá merecendo um golzinho ainda nesse campeonato, nesse retorno aí do Vanderlei Luxemburgo à equipe, esse novo ânimo, esse novo alento, e quem sabe nessa rodada seja a vez de Cano. Do lado do Coritiba, apenas algumas peças interessantes aí, Wilson no gol e Sabino na defesa. Vamos agora ao jogo entre Santos e Botafogo neste domingo aí, dia 17 de janeiro, na Vila Belmiro, às 16 horas. E temos aqui também o canal VS do Marapé. Canal VS do Marapé, conteúdo do Cartola aí à sua disposição nas principais mídias e redes sociais aí, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Portanto, inscreva-se já, canal VS do Marapé. Uma opção a mais para você que busca aí interações, conteúdos aí extras sobre o Cartola na sua rede. E vamos agora ao jogo entre Santos e Botafogo. Jogo aí de suma importância às pretensões da equipe do Botafogo, que assim como o Coritiba, dos 9 jogos a restar, precisa vencer 7 ou mais jogos a garantir sim a permanência neste campeonato. Entretanto, uma equipe que sofre aí com problemas ofensivos, pouquíssimos jogos aí a marcar com gols da equipe do Botafogo, um ataque não tão expressivo, um meio-campo desordenado, uma defesa que tem sérios problemas no sistema tático imóvel da sua equipe, portanto um Botafogo aí que vive sérias dificuldades no campeonato e não à toa briga aí contra o Coritiba neste momento pela titularidade de quem estará em último lugar no campeonato. Já o Santos, muito bem obrigado aí pela Copa Libertadores da América, a disputar esta semana o jogo de volta na Libertadores contra a equipe do Boca, visto o primeiro jogo aí, placar de 0-0. Um Santos que vem muito bem no time misto, time titular, times totalmente bem condensados, bem treinados, arquitetados única e exclusivamente para se sair bem em ambas as competições, com as limitações que o time tem e que até o momento não faz diferença alguma na produção da equipe. Tá? Santos que vem muito bem no campeonato, ocupa hoje o 8º lugar, 42 pontos, atrás do Fluminense, e que tem sim sérias oportunidades sim de novamente fitar-se aí entre os candidatos a uma pré ou garantir a Libertadores da América ainda este ano no campeonato. Tá? Portanto, um jogo aí muito sério aí as pretensões da equipe do Santos, soberania e supremacia ímpar da equipe do Santos aí neste duelo, um momento melhor da equipe do Santos contra o Botafogo que vive aí um momento muito difícil no campeonato, complicadíssimo. Portanto, da equipe do Santos aí, cito alguns jogadores interessantes para essa partida, a depender do Santos que jogue, mesmo assim ainda alguns jogadores são interessantes. Do time titular do Santos, o goleiro João Vitor, os laterais Felipe Jonathan, muito boa opção. Meio-campistas aí da equipe do Santos jogando, titular. Vamos lá com alguns jogadores, né? Soteldo, Marinho, tá? Caio Jorge, excepcionais opções aí pela equipe do Santos nessa rodada, tá? Jogando-se um misto, time misto, João Paulo, Madson, Sandri, Palieiro, Bruninho, são algumas das opções interessantes da equipe do Santos. Já do lado do Botafogo, algumas opções aí interessam e são de grande oportunidade aí para a equipe, citando-se apenas 3. Goleiro Diego Cavalieri,
lateral Vitor Luiz e o atacante Pedro Raul. Vamos agora o jogo entre Clube Atlético Paranaense e São Paulo. Jogo deste domingo aí na Arena da Baixada, 16 horas. Jogo aí com o São Paulo aí vindo 2 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. Uma derrota dolorida aí contra a equipe do RB Bragantino em Bragança Paulista pelo placar de 4-2 e uma derrota agora frente ao Santos no Clássico Paulista, o Sansão, pelo placar de 1-0 para a equipe do Santos. Portanto, um São Paulo que vive aí 3 fatores interessantes nesse campeonato que antes não estava vivendo. Primeiro desses, a inconsistência da equipe. Segundo, o momento que a equipe vive ou que está a passar, desde desentendimento entre técnico e jogador. E o terceiro momento, a real situação da equipe do São Paulo, controle emocional de desenvolver esse jogo qualificado que antes tinha no campeonato, com esse novo jogo aí proposto e também trabalhado pelos seus rivais no campeonato. Tá? Já o Clube Atlético Paranaense vem aí de bons momentos no campeonato, não perde a vários jogos. Tá? Há vários jogos. O Atlético Paranaense, que dos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Especificamente aí, nos últimos 4 jogos, 3 vitórias e apenas 1 empate contra a equipe do Coritiba. Portanto, um jogo aí a credenciar sim mais uma vitória para a equipe do Atlético Paranaense, a garantir sim a permanência de fato na Série A do Campeonato Brasileiro 2021 e quem sabe sim a beliscar uma das vagas aí para a Sul-Americana de fato nessa rodada contra o principal time hoje no campeonato, primeiro colocado, Soberano São Paulo, que não vem de uma boa fase no campeonato. Portanto, nesse jogo aí eu vejo um jogo dificílimo aí para Atlético Paranaense e para São Paulo. Um jogo aí, a tendência de um empate muito interessante nessa partida. E quem sabe uma vitória ou para Clube Atlético Paranaense ou para São Paulo nessa rodada. E dos 2 clubes aí, citando alguns jogadores interessantes, cito aí da equipe do Clube Atlético Paranaense. Jogadores interessantes, goleiro Santos, zagueiro Thiago Heleno, lateral Abner Vinícius, meio-campista Nicão, Cittadini e atacante Renato Kaiser. Já da equipe do São Paulo, um momento ainda não propício, não vivido pela equipe aí há muito tempo, mas que sim, tem sérias condições sim de superar essa dificuldade no campeonato. Para isso, conta com alguns jogadores interessantes para essa partida, principalmente o goleiro Thiago Volpe, o meio-campista Gabriel Sara, Daniel Alves, Arboleda, Reinaldo e o atacante Brenner. Clube Atlético Mineiro e Atlético Goianiense. Sim, temos aqui também um canal aqui, parceiro do nosso canal aqui, canal Mané Cartola. Dicas, análises, times, scouts, estatísticas, tudo sobre o Cartola FC você encontra no amigo Mané Cartola, o canal do cartoleiro aqui no YouTube. E vamos agora ao jogo entre Clube Atlético Mineiro e Atlético Goianiense, jogo deste domingo, dia 17, no Mineirão. Portanto, apenas 2 jogos aí válidos nesse sábado, com muitos jogos aí no domingo e um apenas na segunda. 5 jogos no domingo e um apenas na segunda-feira, Goiás e Flamengo. E 2 jogos no sábado, Fluminense Sport, Vasco e Coritiba. Vamos agora ao jogo entre Atlético Mineiro e Atlético Goianiense, 2 times aí que vivem momentos diferentes no campeonato. Um brigando aí pelo campeonato, junto com o Flamengo, com o Inter, com o Palmeiras, a caça aí do São Paulo. E o outro aí, o Atlético Goianiense, brigando contra Bragantino, Sport, Vasco, Fortaleza, Bahia, Goiás, para não cair a Série B. Portanto, 2 clubes aí interessantíssimos no campeonato. O Atlético Goianiense vindo é uma sequência interessantíssima aí nos últimos jogos. Sequência interessantíssima. Porém,
vive aí de resultados, principalmente aí de um empate não esperado pela equipe contra o Bahia, um dos principais adversários aí da zona do rebaixamento, que significou aí uma perda de 3 pontos da equipe, porém conta aí com grandes jogadores aí para essa partida, para esse duelo aí contra a equipe do Atlético Goianiense e quem sabe um dos times aí vistos já no campeonato com melhores desempenhos aí jogando fora de casa, o Atlético Goianiense é um dos bons times no campeonato. O Atlético Mineiro, a depender do jogo de hoje, pode-se vir sim com um ânimo a mais nessa rodada de número 30, que é exatamente a possibilidade aí de diminuir gradativamente e quem sabe até dependendo do resultado aí do jogo entre São Paulo e Atlético Paranaense, tomar novamente a liderança do Campeonato Brasileiro 2020. Hoje o Atlético Mineiro está com 49 pontos, com uma vitória hoje chega a 52 e vencendo esse jogo aí contra o Atlético Goianiense, de suma importância às pretensões da equipe no campeonato de Jorge Sampaoli, chegaria a 55 pontos, portanto encostando de fato na equipe do São Paulo no campeonato. Logo, um jogo de suma importância aí para as pretensões do Atlético Mineiro e do Atlético Goianiense também, com desempenhos aí distantes do Atlético Mineiro, um brigando contra a zona de rebaixamento, adversários diretos, com pontuações bem similares, apenas 7 pontos aí do Bahia, e o Atlético Mineiro aí a 7 pontos do São Paulo. Portanto, nesse duelo aí, Atlético Mineiro e Atlético Goianiense, citaria aí jogadores aí do Atlético Mineiro, goleiro Everson, laterais Arana, Guga, zagueiro Hever, Júnior Alonso. Portanto, as defesas do Atlético Mineiro super interessantes para essa rodada. No meio campo, Johan ou Natan, muito boas opções. Savarino, Keno. Já do lado do Atlético Goianiense, o goleiro Jean, muito boa opção. Essa rodada. O meio campista, Matheus Vargas, Pereira e apenas esses. Internacional e Fortaleza. Jogo aí, assim como o Atlético Mineiro e o Atlético Goianiense, de extremos no campeonato. O Inter hoje vive uma boa fase, 5 jogos aí de vitórias, sequência até aqui nunca conseguida no Campeonato Brasileiro. 5 jogos em sequência de vitórias. Tá? Hoje ocupando o segundo lugar contra o Fortaleza aí, que ocupa o primeiro time aí fora da zona de rebaixamento, assim como o Atlético Mineiro e o Atlético Goianiense, 2 times aí distantes aí no papel, nas condições do campeonato, segundo colocado a 1 passo da liderança e o outro a 1 passo do rebaixamento neste campeonato aí super concorrido, super animado, Campeonato Brasileiro 2020. Um jogo aí com pretensões ímpares aí a favor da equipe do Internacional, favoritismo aí imenso aí contra o Fortaleza. O Inter que tem aí as peças interessantes para essa rodada aí contra o Fortaleza, sem Galhardo aí sofreu problemas aí de contusão no jogo contra a equipe do Goiás. Vem aí com jogadores interessantes aí para essa rodada: Lomba, Rodinei, Patrick, Cuesta, Moledo, muito boas opções sim. E no ataque, Yuri Alberto. Lado do Fortaleza aí, como dissemos aí, fantasma do rebaixamento, brigando aí contra times aí da mesma condição aí do Atlético Goianiense até o Goiás, com chance sim de rebaixamento, entre esses aí o Fortaleza. A tônica é brigar e fugir cada vez mais desse fantasma que incomoda e torna cada vez mais a difícil vida desses clubes aí que querem se afastar desse inconveniente aí, cada vez mais difícil no campeonato, e fazem cada jogo ser uma final. Portanto, Fortaleza aí
vem sim com as pretensões de apenas vitória e só vitória contra o Inter. E o Inter, vitória e vitória contra o Fortaleza, além do fator campo, além do momento, garante um favoritismo à equipe gaúcha nesse duelo. Do lado do Fortaleza, eu vou citar aí algumas opções interessantes para esse duelo. O Fortaleza que tem a máxima de jogar em casa, jogar no Castelão defensivamente bem e jogar fora de casa com um ataque um pouco mais qualificado, mas que nas últimas rodadas pouco fez, pouco produziu, pouco garantiu aí respiro à equipe cearense no campeonato. Mas mesmo assim, opções interessantes do Fortaleza aí, Juninho, Tinga e o atacante David. Ceará e RB Bragantino. E vamos aqui também ao canal Loucamente Divertida da amiga Jaciele Alves, canal aí de interação para você aí que busca uma cultura diferente aí no YouTube, com animações, tá? Você vai encontrar assim no canal Jaciele Alves aí, da amiga Jaciele Alves, o canal Loucamente Divertida. Temos aqui o canal da Jaciele Alves, tá? Um canal aí interativo para você curtir, se animar aí com jogos, com animações, tá? Canal de Jaciele Alves no YouTube, a cultura à sua disposição. Temos aí o jogo Ceará e Bragantino, jogo aí, duelo muito interessante aí, times hoje separados por apenas 5 pontos no campeonato, um bem mais afastado da zona do rebaixamento, cerca de 10 pontos aí do Bahia, o outro a 5 pontos da zona do rebaixamento, um firmemente aí já a se garantir aí com uma das vagas da Sul-Americana, mas ainda com um sonho ainda de possibilidade ainda da pré-Libertadores, já que se encontra a 4 pontos apenas, a 8 pontos da zona de classificação da pré-Libertadores. Portanto, 2 times aí que brigam, assim como os demais aí nesse campeonato aí, com apenas 9 rodadas a terminar, por finais e finais, jogo a jogo, a partir dessa rodada 30. Com um adendo especial aí para o bom momento do Ceará, que embora a derrota do Internacional esteja ainda dolorida na equipe, no último jogo aí jogando fora de casa, jogando em casa no Castelão, perdendo para o Inter pela placar de 2-0, vem de um resultado significativamente importante aí contra dos times mais credenciados no início do campeonato e no campeonato ainda com possibilidade de título brasileiro, que é a equipe do Flamengo, onde o Ceará, jogando fora de casa, venceu pelo placar de 2-0 a equipe do Flamengo no Maracanã. Portanto, um Ceará que vem aí de suma importância aí, aguerrido, fortalecido, muito favorito aí contra esse jogo aí, contra o RB Bragantino, um favoritismo aí um pouco destacado em razão do fator campo e do RB Bragantino também não ser um adversário tão bom assim jogando fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. Tá? Já, como dissemos, o RB Bragantino, a saída, o afastamento cada vez mais da zona de rebaixamento é a meta da equipe, fazendo com que a equipe se finde, se fortaleça, se solidifique na Série A do Campeonato Brasileiro 2021. Tá? Então, o Ceará, do lado do Ceará, vou destacar aí os jogadores do Ceará: goleiro Richa ou Fernando Braz, caso retorne. Os laterais, o lateral Bruno Pacheco, o zagueiro Luiz Otávio, o meio-campista Sobral, Vina e o atacante Léo Chu, da equipe do Ceará. Já do RB Bragantino, vamos citar aí algumas opções interessantes para essa rodada. O zagueiro Léo Ortiz, o meio-campista Raul e o atacante Claudinho. Goiás e Flamengo, outro jogo importantíssimo para essa rodada. E apresentando aqui a vocês também o canal do Ed, aí, interações com Arduino, com tecnologia, com experiências aí à sua disposição do amigo aí do YouTube, canal do Ed aí com construções aí de Arduino, tá? De eletrônica à sua disposição aí no YouTube. Vamos então agora o jogo entre Goiás e Flamengo. Jogo aí entre um time
que não briga por rebaixamento, briga aí por 3 condições essenciais. Primeira dessas, encontrar o bom jogo da equipe, encontrar o caminho das vitórias novamente no campeonato e encontrar um clima que garanta ao Flamengo ainda brigar pelo título brasileiro. Já o Goiás, um time aí que veio de um crescente desenvolvimento do campeonato, entretanto ainda não havia enfrentado um adversário qualificado qual foi a equipe do Internacional. O que representou a equipe a primeira derrota aí depois de uma sequência de 2 vitórias no Campeonato Brasileiro, de vitórias, tá? O Goiás aí que em casa vem muito bem obrigado no campeonato, jogos aí ganhando de 1-0, mas com bons números aí, bons resultados, uma equipe muito interessante jogando em casa, jogando em Goiânia, contra um Flamengo aí que não vive um bom momento, como dissemos aí, 3 principais condições aí da equipe não estão contribuindo para esse fortalecimento aí à briga do título, na briga do campeonato. Portanto, um jogo aí muito interessante entre ambas as equipes. Goiás aí com uma vitória pode sim garantir aí um fortalecimento maior aí, mesmo que vencendo a equipe do Flamengo ainda fica na zona do rebaixamento. Entretanto, vem sim fortalecido para as últimas rodadas, pois terá aí jogos contra adversários diretos, tá? Na zona do rebaixamento. Entre esses aí na rodada número 30, o Goiás já enfrentará a equipe do Ceará. Na rodada 32, enfrentará a equipe do Santos. Ou seja, só jogo pedreiro aí para o Goiás. E que enfrenta o Fluminense e que enfrenta outros clubes aí, tá? O Atlético Mineiro, tá? Portanto, uma rodada dificílima aí para o Goiás, que vê esse jogo do Flamengo aí uma das principais fontes aí de alento à equipe nesse sonho ainda de permanecer no Campeonato Brasileiro. E para isso conta com jogadores aí interessantes nesse duelo: Tadeu, Jefferson, David Duarte, Shailon, Rafael Moura, Douglas Batio. Já o Flamengo aí, não se sabe ainda qual o técnico do Flamengo, mas o Rogério Ceni, boa opção sim para essa rodada. Isla, excelente opção. Flamengo que não vive bom momento na sua zaga, tomando gols aí à torta e à direita no campeonato, assim como o Botafogo. Do meio campo, Rascaeta, boa opção sim para essa rodada. O Everton Ribeiro possivelmente surpreender. E no ataque, Gabriel ou Pedro, excelentes opções aí pela equipe do Flamengo, findando-se com Bruno Henrique, também boa opção da equipe do Flamengo nesse duelo contra o Goiás. Para mim, um duelo aí muito interessante aí. Difícil privar-se dizer-se um resultado, mas acho que um empate seria interessante nesse duelo, tá? Portanto, tá aí a nossa análise de jogo a jogo. Vamos aqui no nosso simulador a dizer alguns resultados prováveis para esse duelo. E se você está gostando aí no nosso vídeo, deixa aquele like, se inscreva, ative o sininho para novos vídeos, novas notificações, novas produções aqui do nosso conteúdo e venha fazer parte da família Food Players X. Vamos fazer aqui uma simulação e simule também aí, deixa o seu resultado provável de jogo a jogo aí nos comentários do canal aí. Só deixar aí nos comentários do canal sua ideia de resultados para essa partida, tá? Essas partidas da rodada de número 30. Bom, no jogo aí será realizado agora, né? Foi adiantado o jogo do Palmeiras, né? Palmeiras e Grêmio. Houve uma modificação segundo consta aqui, tá? Então passa a ser um jogo válido então, tá? Palmeiras e Grêmio, então jogo válido. Sendo jogo válido então, quando foi alterado aí, já constando aqui, você pode ver aqui, amigo do YouTube, amigo telespectador, amiga telespectadora, passando-se então para sábado, um jogo aí válido então para essa rodada,
Portanto, 9 jogos então válidos nessa rodada e não 8. Então, um jogo aí do Palmeiras e Grêmio, a meu ver aí um jogo de 2-1 para a equipe do Palmeiras. Destacando-se aí do Palmeiras, jogadores aí interessantes para essa partida. O goleiro Everton, Vinha, lateral do Palmeiras, zagueiro aí o Kusevich, o Gustavo Gomes, caso retorne à equipe. Meio-campistas Rafael Veiga, atacantes William, Rony, boas opções da equipe do Palmeiras para esse duelo. Já do Grêmio, goleiro Vanderlei, se retornar, ou Paulo Vitor. Os laterais aí, Vitor Ferraz. Meio-campistas, Alisson e o atacante Diego Souza. Além do PP, muito boa opção sim do lado do Grêmio nessa partida. Fluminense Sport. Vamos para um placarzinho aqui. 2-0 para a equipe do Fluminense. Lembrando que esses são apenas resultados aqui simulados, tá? Caso você discorde, caso não concorde, deixa aí nos comentários aí a sua opinião, a sua ideia de placar para esses duelos aqui que estamos aqui a simular, tá? Vasco e Coritiba,